Olá, meu irmão, meu amigo. Sejam bem-vindos aqui em nosso canal Profetizando a Palavra. Aleluia! Se você ainda não é inscrito, quero pedir a gentileza de você se inscrever aqui em nosso canal, deixar sua curtida, seu comentário e também, principalmente, compartilhar este canal, compartilhar estes vídeos com seus amigos e com seus irmãos, para que juntos nós ganhemos almas para o reino dos céus. Aleluia! Glória a Deus! Quero comentar convosco a palavra de Deus que está aí no título deste vídeo. É pedir a Deus ou exigir de Deus. Pedir a Deus ou exigir de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 13 e 14, está escrito assim: é tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem está relatando isto, falando, afirmando isto, é Cristo, o nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Então a reflexão é esta: eu devo pedir a Deus ou exigir de Deus as minhas bênçãos, as bênçãos de Deus, os favores de Deus? Qual é a posição minha, nossa, em relação às bênçãos, às dádivas de Deus? Eu devo pedir ou eu devo exigir? Qual deve ser a forma correta de me dirigir a Deus? Há alguns que pregam, que ensinam que não se deve pedir a Deus, mas sim se deve exigir de Deus, reivindicar as suas bênçãos diante de Deus. Eles pregam, ensinam que devemos ordenar a Deus, dar ordem em relação às bênçãos de Deus, ao favor de Deus. Alguns que ensinam assim: exija, reivindique, ordene a Deus para que Ele te dê as bênçãos. Meu irmão, na cultura judaica, para os judeus, pedir era um ato de extrema humilhação. Na cultura judaica, a palavra pedir, entre eles circulava. Pedir era um ato de extrema humilhação. Então eles não pediam,
Para eles era muita humilhação pedir algo, alguém, a Deus. Hoje, nós temos falsos mestres que torcem a palavra de Deus. Torce a palavra de Deus com as suas exegese. Exegese. Exegese é colocar a minha interpretação no texto, o meu achismo, a minha visão, o meu entendimento. Isto é perigoso, é exegese. Há alguns mestres que fazem a exegese deste texto, ensinando que devemos exigir de Deus, reivindicar de Deus, ordenar, determinar. É o determinismo que está espalhado aí em muitos ministérios, em muitos segmentos evangélicos. Meu irmão, meu amigo, há um verbo chamado aiteo. Aiteo, na maioria das vezes, este verbo, aiteo, é uma atitude de um suplicante, de alguém que está suplicando, alguém que está numa posição maior, em destaque. Ele está suplicando. É o verbo aiteo, que é alguém que está em uma posição menor, clamando, buscando, pedindo alguém que está em uma posição maior em relação ao homem e à mulher. Nós, homens e mulheres, estamos vivendo o aiteo, que é suplicar, alguém que está em uma posição inferior, buscando alguém que está em uma posição de maior superioridade. Isto está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7. Jesus nos disse: pedi e dar-se-vos-á, buscais, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja, em relação a mim, a você, homens e mulheres, nós praticamos o aiteo, que é alguém que está em uma posição inferior, buscando alguém que está em uma posição infinitamente maior do que a nossa. Isto reflete na pessoa de Deus. Quando eu falo com Deus, eu peço, eu não devo exigir, é o aiteo, pedir, suplicar alguém superior do que eu, do que você. E este alguém superior é Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não posso, não devo exigir nada de Deus. Não posso, não devo reivindicar nada de Deus. Não posso ordenar a Deus. Não. Isto é exegese, o ensinamento
errôneo, humano, que nos leva a caminhos perigosos, que não é o caminho da palavra de Deus. Cuidado com esses mestres que ensinam que você deve exigir, reivindicar, ordenar as bênçãos de Deus, determinar que Deus faça isso ou aquilo. Não, irmão, não é dessa forma. Eu devo pedir a Deus e jamais exigir. Quando o verbo aiteo, que significa pedir, aiteo significa pedir nas Escrituras, quando ele se manifesta, é para mostrar alguém pedindo encarecidamente a outro que tem maior autoridade, para que ele conceda o seu pedido ou não. Veja, é alguém que está em uma posição inferior. Você, eu, não sou maior, melhor, mais alto, mais poderoso do que Deus para ordená-lo, para exigi-lo, reivindicá-lo, determiná-lo, ordená-lo. Isto não é correto. Não faça isso, meu irmão, meu amigo. Não faça isso. Está fora da Escritura. Eu devo chegar diante de Deus através do nome do Senhor Jesus Cristo, que ele disse: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu o farei. Tudo que pedir ao meu Pai não é ordenar, não é exigir, não é cobrar, não é determinar, não é reivindicar, não. Pedir uma posição inferior em relação a Deus, meu irmão, meu amigo. Não tem nem comparação. A nossa posição, misericórdia, somos o barro, ele é o oleiro. Somos servo, ele é o Senhor, aleluia, aleluia. Somos ovelha, ele é o pastor. Irmãos, não tente exigir, ordenar, determinar, reivindicar nada de Deus. Veja, então a palavra aiteo, o verbo aiteo, se refere a um inferior, suplicando alguém superior a Deus, a Deus, a Deus. Nós estamos em uma posição inferior. Por isso Jesus deixou escrito: tudo que pedirdes. Os judeus não gostam de pedir, mas Jesus ensinou: peça ao meu Pai, peçam, aleluia, aleluia. Cheguemos diante de Deus como servos, como pecadores, como necessitados, ali carentes, humildemente, suplicando, clamando as misericórdias de Deus, as bênçãos de Deus, mas nunca ordenando as bênçãos de Deus. Veja, entendeu? Então, quando Jesus pedia algo ao Pai, que está em João 14:16, eu rogarei ao Pai. Quando ele fala eu rogarei ao Pai, aqui já não é o verbo
aiteo, aqui é o verbo erotao. Erotao significa alguém que está pedindo de forma igual, há uma igualdade. Por isso é o erato. É alguém que está em igualdade. Igualdade. Jesus é igual ao Pai. Então ele pode clamar em igualdade, porque ele é igual ao Pai. Mas nós não devemos praticar o erato, mas sim o aiteo, que é alguém que é inferior àquele que eu peço, que está numa posição infinitamente superior, que é Deus. Aleluia! Meu irmão, é um rei pedindo ao outro rei. Isto é o erotao. É um rei pedindo a outro rei. Agora, aiteo é um filho pedindo ao pai. O filho é inferior ao pai, por isso é o aiteo. Pedir. O filho pede para o pai. O filho não pode, não deve exigir algo do pai. O pai não fará o que o filho exige, porque está fora da norma, das coisas, está fora das coisas. Meu irmão, é um filho fazendo um pedido para o pai, é os sacerdotes e o povo pedindo para Pilatos crucificar Jesus Cristo, porque Pilatos era superior ao povo e aos sacerdotes. Então eles pediram, crucifica Jesus. Em Mateus 23, versículo 23, eles pediram a alguém superior, que é Pilatos. É o pedir é um paralítico que pede àqueles que vão passando. Pedro e João, na Porta Formosa, quando estavam indo para o templo, a hora da oração, o coxo pediu, dai-me uma esmola. Isto é o aiteo, pedir. Não exija nada de Deus. Alguns estão ensinando, exija, ordene, determine, que Deus vai fazer, Deus vai te dar. Não é dessa forma. Não é. Lembrai-vos, vou terminar aqui, lembrai-vos de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo estava no Getsemane e ele pediu, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Veja, Jesus não determinou, ele podia, pois ele era Cristo. Ele era igual ao Pai. Ele tinha natureza humana, mas tinha divina. E ele falou, Pai, eu te peço, se é possível passar de mim esse cálice. Veja, meu irmão, Deus não fez o que ele pediu. Então como que pode eu determinar, ordenar, exigir, reivindicar que Deus vai fazer? É engodo. É engodo de falsos mestres. Lembrai-vos também aqui do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. O que Paulo disse, eu orei 3 vezes, para que Deus tirasse de mim o espinho da carne. E Deus não tirou.
Eu orei, eu pedi, eu supliquei, eu implorei, diz o apóstolo Paulo, mas Deus não tirou o espinho da carne. Então, como que é esse negócio? Determine, exija, ordene, reivindique, que Deus vai te abençoar. Irmão, não é assim, irmão. Não é assim. Deus não tirou o cálice do sofrimento de Jesus. Deus não tirou o espinho da carne do apóstolo Paulo. Irmãos, somos servos de Deus, e não senhores. Não, nós somos servos. Em relação a Deus, guarde isso. Não se deve exigir, não se deve cobrar, não se deve determinar, ordenar, reivindicar. Não, chegue diante de Deus como servo, como uma serva de Deus, carente e necessitado da sua infinita graça. Fique com essa reflexão no teu coração. Guarde isso, viva isso e será melhor. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado por esta mensagem. Deus seja louvado por sua vida que está do outro lado. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seus negócios, de uma forma poderosa, a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus seja poderosamente abençoado, fortalecido, renovado, restaurado. Peça com fé, peça, não ordene, não exija, não cobre, não determine, não reivindique. Peça a Deus, em nome de Jesus, que Ele te ouvirá. Amém e amém. Glória a Deus.